Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que o nosso Deus continue abençoando cada um dos queridos que estão aqui nessa noite, que também estão nos acompanhando pela live. A Igreja Presbiteriana do Diamante separa o dia de domingo para honrar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós, nesse mês, estamos usando o tempo do mês de maio para trabalhar, como tema para o mês da família, para usar as mensagens para falar às famílias. Estamos usando o tempo do mês de maio para meditar sobre a importância das famílias, principalmente nesse tempo tão difícil, nesse mundo tão conturbado, tem colocado em xeque a importância da família e da igreja. Então quero convidar você a, por um tempo, alguns minutos, exaltar e bendizer ao nosso Deus, que é o único e somente aquele que eu e você podemos encontrar socorro, podemos encontrar solução para as nossas lutas e dificuldades. Somente em Jesus Cristo nós vamos encontrar socorro nas horas de dificuldade. Então, quero convidar os queridos irmãos para nós adorarmos ao nosso Deus nessa noite em nome de Jesus, e vamos começar fazendo uma oração de exaltação e bendizendo ao nosso Deus. Quero convidar o presbítero Adenilson que esteja fazendo uma oração nessa noite em nome de Jesus. Glorioso Deus e excelso Pai Celestial que estás nos céus, graças te rendemos, Senhor, pelo grande privilégio, ó Deus, por essa rica e preciosa oportunidade que o Senhor concede à tua igreja, para podermos glorificar, exaltar o teu santo nome, ó Pai. Adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, ó Pai. Queremos, ó Deus, pedir ajuda ao teu Espírito Santo, para que tudo o que vier a acontecer aqui, ó Deus, neste culto, ó Pai, possa ser unicamente, exclusivamente para o louvor da tua glória, ó Pai. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor meu Deus, os cânticos, ó Deus, os louvores, e principalmente, ó Deus, a mensagem que virá da parte do Senhor para os nossos corações, ó Pai. Senhor meu Deus, essa igreja, ó Deus, com muita humildade, ó Deus, com muita simplicidade, com muita singeleza de coração, ó Pai, quero, ó Deus, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, ó Deus, e com todo o nosso entendimento, ó Deus, adorar o Senhor, porque o Senhor é o único Deus digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração e de toda a glória, ó Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por o Senhor nos conceder essa grande oportunidade. Obrigado. Senhor meu Deus, nós te pedimos, ó Deus, em favor de todas as famílias da nossa igreja, Deus, ó Pai. Misericórdia, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja indo de encontro a cada família, a cada casal, a cada filho, ó Deus, desta igreja, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que a família é instituída pelo Senhor, ó Pai. E que as famílias dessa igreja, ó Deus, possam dar um bom testemunho do teu evangelho e da tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus. E possa viver a cada dia, ó Deus, sendo sal e luz nessa terra, ó Pai. Meu Deus. Possamos dar um bom testemunho, um bom exemplo de como é servir ao Senhor, de como é, ó Deus, andar nos teus retos e perfeitos caminhos, ó Pai. Sabemos, ó Deus, das nossas falhas, das nossas limitações, mas nós queremos, ó Deus, a cada dia aprender e a cada dia servir ao Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, servir ao Senhor e cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor deseja de cada família, Senhor meu Deus. Nos ajude, Senhor meu Deus, nos dê, ó Deus, entendimento e principalmente, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, praticar o teu santo evangelho, ó Pai. Por todas essas dádivas, ó Deus, por todos esses milagres e por tudo isso que o Senhor tem feito na vida de cada família e por tudo que o Senhor irá fazer, nós queremos, ó Deus, desde já expressar a nossa gratidão e a nossa alegria no Senhor. Muito obrigado, é o que nós pedimos, é o que nós agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, vamos abrir então nossas Bíblias em Hebreus. Convido os queridos a ficar em pé.
Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Hebreus capítulo 4, dos versos 7 ao verso 12. Hebreus capítulo 4, do verso 7 ao 12. Palavra do Senhor que diz assim: de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué soubesse dar um descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até os pontos de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para exame os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até o 17, até o 12, né, meus irmãos? Desculpa, eu estou olhando 17 aqui. Amém, meus queridos, pode sentar. Meus queridos, agora vamos entoar o hino número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro grande nos tomamos, com fé singela e reverente amor, e como a tantos filhos procuramos, ciência na palavra do Senhor. Jesus aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo nós de mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, e o mundo seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos presentes dourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre nós queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias agora em Isaías capítulo 1, e vamos ler apenas o versículo 18 para a confissão de pecados. Isaías capítulo 1, verso 18.
Vamos ler todos numa só voz. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos ler todos juntos? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém, meus queridos irmãos. Aqui o profeta Isaías aplicando a sua narrativa ao efeito purificador do sacrifício de Jesus na vida do pecador, contrariando todo e qualquer pensamento de que a partir da obra do homem ou daquilo que o homem faz, ele pode alcançar perdão, ele pode alcançar santificação. Mas o profeta Isaías está mostrando aqui que o efeito da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo na vida dos eleitos é tal que os nossos pecados, e aqui a palavra é uma metáfora, era como se Isaías dissesse: ainda que seus pecados sejam escuros como o buraco negro, como o mais escuro que exista, Jesus purifica vocês do pecado. Em outras palavras, não existe pecado no eleito que Jesus não perdoe. Não existe pecado que a obra de Cristo não tenha efeito restaurador, santificador, purificador. Por isso, meus queridos, que nessa noite nós podemos orar ao nosso Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, porque pecadores nós somos. Pela obra de Jesus Cristo, pelo poder que foi dado ao Senhor Jesus, nós podemos dizer, como disse Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona: posso não pecar, é termo no latim. Por causa de Cristo, nós podemos não pecar. Por causa de Jesus, nós podemos confiar na obra de Jesus sobre nossas vidas. Ele garante que uma vez que nós oramos e confiamos nele, ele perdoa nossos pecados. Então, meus irmãos, por um minuto, vamos dobrar nossas cabeças, vamos confessar os nossos pecados, vamos falar ao nosso Deus essa noite, e depois de um minuto de oração, quero convidar a Heloísa que esteja quebrando esse minuto de oração com uma oração audível, em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Pai, Deus de glória, Deus de honra, Deus de poder, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por sermos escolhidos por Ti, ó Pai, para podermos hoje estar na Tua casa, rendendo louvores ao Teu nome, engrandecendo, ó Pai, e pedindo ao Senhor, ó Deus, que perdoe os nossos pecados, ó Pai. Esse é o momento, ó Deus, separado para que nós possamos nos despir de todo o nosso ego, de toda a nossa exalteza, ó Pai, para poder nos aproximar do Senhor e declarar ao Senhor que nós não somos nada, que nós somos pecadores, que nós não merecemos o Teu amor e a Tua graça, que nós, ó Deus, sem a ação do Teu Espírito Santo, não temos coragem nem de nos achegar ao Senhor, ó Pai. Mas o Senhor nos escolheu e nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por ter o privilégio, ó Deus, de falar contigo e dedicar ao Senhor, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Não da maneira que gostaríamos, ó Deus, porque nós sabemos que somos tentados o tempo todo, que o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal está sempre diante de nós, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa, ó Deus, o nosso olhar malicioso, a nossa língua perversa. Perdoe, ó Deus, as nossas ações, ó Pai. Tudo aquilo que fazemos, ó Deus, que denigre a Tua imagem, ó Pai, que nos faz pecar contra o Senhor, que entristece o Teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai.
Nos colocamos diante de Ti, ó Pai, arrependidos, ó Deus, dos nossos malfeitos, ó Pai, e pedindo ao Senhor que esteja conosco, nos ensinando a buscar a santidade, nos ensinando a buscar o conhecimento que vem de Ti, ó Pai, nos ensinando, ó Deus, a sermos santos como o Senhor é santo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, lava-nos, ó Deus, completamente das nossas iniquidades, ó Pai, e nos ensine, ó Deus, a ser gratos ao Senhor por cada instante vivido, ó Deus, por cada fôlego de vida, ó Pai, por cada bênção, ó Deus, recebida, ó Deus, que muitas vezes não enxergamos, ó Pai, mas que nós possamos ser gratos ao Senhor, ó Deus, pelo perdão, ó Deus, imerecido, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que por mérito nós não temos nada, é verdade, mas a Tua graça, ó Deus, se achega até nós, ó Pai, e a Tua graça nos basta, ó Pai. Obrigado. Tem misericórdia de nós, ó Deus, limpa-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Pai, cuida, ó Deus, das nossas vidas, ó Pai, e nos ensine, ó Deus, a cada dia buscar, ó Deus, santidade diante do Senhor, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor, perdoa-nos, no nome excelso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, vamos agora entoar o hino número 172. Convido os queridos a ficar em pé, vamos cantar esse hino com toda alegria. Tempo de entrega de dízimos e ofertas. Então, enquanto esse hino está sendo entoado, você pode estar depositando no gasofilaço o seu dízimo e as suas ofertas. Hino 172. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos fazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, quando o Senhor nos virá, os pecadores indignos, graças dos céus ordenar, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, cantando-nos coisas ao Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. O diácono vai estar orando pelos dízimos e as ofertas nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas que foram colocadas no gasofilaço, só possa estar abençoando, ó Pai. Nós, ó Deus, santificamos as ofertas, ó Pai, para o uso exclusivo na causa do Senhor aqui neste local. Abençoa, Deus, aqueles que puderam contribuir com a tua causa aqui nesta hora. Amém, Que eu possa Jesus. estar, ó Deus, abençoando as casas, ó Pai, as pessoas e a tua igreja nessa noite. Abençoe, ó Pai, as nossas vidas.
nos dê, Senhor, de receber a Tua palavra com ações de graça no nosso coração. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus queridos irmãos. Meus irmãos, agora os irmãos podem se sentar. Agora, meus irmãos, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus com a equipe de louvor que vai estar entoando alguns cânticos. Eu gostaria de ler o Salmo 147, versículo 1, que diz assim: louvarei ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Vamos exaltar ao nosso Deus nesse momento, meus queridos, com a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que nos permitiu mais uma vez estarmos aqui reunidos, louvando, bendizendo e engrandecendo o santo nome dele, né? E que nessa noite nós possamos estar bem perto do Senhor, né? E que possamos estar o invocando em espírito e em verdade. Jesus, o Senhor.
desejamos a tua volta, nós ansiamos encontrar contigo nas nuvens. Pai, que cada um de nós possamos estar cada dia nos preparando para o encontro contigo. Deus, que nós possamos viver uma vida de adoração, que nós possamos viver uma vida na tua presença, para que um dia nós possamos merecer encontrar com o Senhor nas nuvens. Se você tem certeza da sua salvação, se você tem certeza que um dia você vai encontrar com o Senhor, se você tem certeza que você tem andado na presença do Senhor conforme ninguém, para que um dia você tenha um encontro com Ele, você vai cantar novamente: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, amém? Vem Jesus. Vem
perfeita e agradável. Obrigada por cada vida que entrou aqui nesta noite. Obrigada pela palavra que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Que o reverendo Tiago possa ser usado, Senhor, através de Ti, para que nós possamos entender e sairmos daqui com os nossos corações cheios da Tua palavra. Obrigada por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e por tudo que o Senhor estará realizando. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos orar agora, meus queridos, pelas crianças que vão estar tendo o seu culto separado. Quero convidar a Franciane para fazer essa oração. Em nome de Jesus, orar pelas crianças e pela professora que vai estar descendo para a aula separada delas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada criança aqui dessa comunidade. Senhor, eu coloco a vida de cada uma em Tuas mãos, que elas venham, Pai, crescer na Tua palavra, na Tua presença, debaixo, Senhor, sempre da Tua vontade. Que o Senhor, meu Pai, abençoe aos pais de cada criança aqui, meu Deus. Que o Senhor os dê força, os dê sabedoria, os dê, meu Deus, muita força espiritual, Senhor, para conduzir os seus filhos no caminho correto. Pai, eu te agradeço pela escola dominical, da escola das crianças na igreja. Eu te agradeço, Senhor, pelos professores. Obrigado. Te peço que o Senhor abençoe cada um. Que, meu Deus, o Senhor continue abençoando essa obra. Que o Senhor continue, Pai, guiando cada um, meu Deus, a ensinar essas crianças. Elas são o futuro da igreja, Pai, e do mundo, Senhor. Neste mundo que está tão difícil, Senhor, manter a fé, manter, Senhor, a postura, manter os princípios cristãos, meu Pai. Eu te agradeço e te peço que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora, meus queridos, é o momento em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor e seremos agraciados pela maravilhosa palavra de Deus. E nesse momento quero convidar o reverendo Tiago Torres, que está vindo da 8ª Nova Lima, para tomar o púlpito e trazer a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Que o Senhor Jesus continue te abençoando essa noite, com a graça e a paz que são multiplicadoras pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu trago saudações da nossa amada igreja. Mexo aqui? Pode subir? Licença. Melhorou? Que bênção. Trago saudações da nossa igreja, a 8ª igreja, uma congregação ali em Nova Lima, que o Senhor tem confiado a nossa plantação. Deus tem dado graça, estamos entrando no nosso 5º ano de plantação, mas mais do que 5 anos tenho a minha amizade com o reverendo Cícero. Obrigado pelo convite, reverendo Cícero. Obrigado, meus irmãos, pelo convite de estar aqui nessa amada igreja. Não é a minha primeira vez, mas eu já nutro um carinho. E a gente herda carinho, sabia disso? A gente herda carinho. Se você elogiar muito uma pessoa, antes de você conhecer, antes de você apresentar essa pessoa para uma outra, depois de ter feito muitos elogios, você cria uma expectativa, você já cria uma tendência, uma predisposição para gostar dessa pessoa. A gente fala que isso chama transferência de carisma, né? Então, uma pessoa que é muito admirada, que todo mundo ouve falar bem, você cria uma expectativa de conhecer. Vocês, para mim, são assim. Quando o Cícero compartilha, ainda quando licenciado, sobre os desafios da igreja, os olhos do reverendo Cícero brilham.
E aí a gente que é amigo, a gente chora junto, ri junto e sonha junto. Estamos sonhando aqui com o crescimento dessa igreja, estamos sonhando com reformas, estamos sonhando com coisas que os nossos olhos não contemplam, mas sabemos do poder infinito do nosso Deus. A igreja presbiteriana tem uma marca, e se você é da igreja presbiteriana, você sabe qual ela é. Nós somos apaixonados pela palavra de Deus. Então, se você ler a sua palavra, você vai ver que o nosso Deus normalmente nos surpreende. Não existe muita ousadia humana quando se trata de Deus. Então, queria encorajar a igreja a ser ousado na autoridade que o Espírito Santo deu à igreja. Essa autoridade não foi garantida pela gente, não foi conquistada pelas nossas mãos. Foi conquistada naquele madeiro por Jesus Cristo. E a palavra sobre a igreja é que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Isso significa que não tem tempo ruim para a igreja do Senhor. Não há perseguição capaz de calar a igreja do Senhor. Não há falta de recursos financeiros capaz de fechar uma igreja. Porque o próprio Deus está comprometido com ela. Ele é a igreja do Senhor. Se isso não te anima, me anima. Eu fico animado de fazer parte de algo vitorioso, de algo triunfante que é a igreja do Senhor. E assim seja com a igreja presbiteriana do Diamante, uma igreja ousada, uma igreja que sabe que se as portas do inferno não prevalecem, isso não é sinônimo de acuar. Quem está com portal é o inferno, quem está de voador aqui é a igreja nas portas do inferno, quem está atacando é a igreja. Então, queria nesse momento convidar a igreja para mais uma oração. Me permite, pastor? Orar para que o Senhor possa abrir com ousadia os nossos corações para a fé que Ele derramou através do conhecimento da palavra dEle. Quanto mais conhecemos a Jesus Cristo, mais encorajados somos, mais corajosos somos, mais comprometidos com os dízimos e ofertas nós somos, mais quebrantados nós somos, mais generosos nós somos. Uma igreja generosa frutifica. Uma igreja que conhece a Jesus Cristo frutifica. E eu desejo de todo o meu coração vir aqui novamente e ir colhendo os frutos que Jesus plantou. Não é a gente que faz, é Ele que faz. Mas Ele chamou eu e você para carregar essa formosura que é o Evangelho. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua nos levantando e usando, Pai, gente como nós, imperfeitos, incapazes, mas através do poder do Espírito Santo, Pai, comissionados, revestidos de poder e autoridade para fazer com que pessoas que não conhecem o Senhor venham a conhecê-lo através da graciosa palavra do Evangelho, que pessoas caiam no arrependimento e na transformação. E se o Senhor se agradar, Pai, usa essa igreja, Pai, usa os irmãos aqui, com a intrepidez do Espírito Santo do Senhor, com esse impulsionamento, esse dínamo do Espírito Santo, que faz, Pai, com que ouvidos que estão cerrados, olhos que estão vendados, possam ser agora descortinados, abertos para ouvir a palavra do Senhor. Entrega esse bairro, Senhor, a essa igreja em nome de Jesus. Entrega, Senhor, a essas famílias, que esse tempo, essa proposta de orarmos pela família possa, Pai, se transformar sim em presença, em novas famílias sendo alcançadas e transformadas pelo amor do Teu nome. E essa casa, essa igreja, esse lugar que amamos, Pai, possa receber, acolher, impulsionar, treinar para que mais famílias sejam alcançadas. Foi assim a Tua palavra, que as famílias da terra seriam abençoadas por causa da Tua promessa, e assim nós cremos, a começar da nossa família, mas não terminando na nossa família, fazendo com que as famílias desse bairro sejam impactadas, Pai, através do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós clamamos. Amém. Estava fora do programa, mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Quero compartilhar um texto com os irmãos, tem a ver com família, mas tem a ver com você. Atos capítulo 9, tem uma história que eu e você conhecemos de trás para frente, de frente para trás.
Você que está aí na internet assistindo a gente pode acompanhar também na sua Bíblia. Atos capítulo 9, eu vou ler aqui pelo menos até o versículo 19. Quanto tempo eu tenho, pastor? Não, tem que falar, senão a gente empolga. Tá ok, bênção. Atos capítulo 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela é para edificação. Obrigado porque ela nos nutre. Mas obrigado, Senhor, porque ela, assim como foi lido aqui pelo reverendo Cícero em Hebreus, ela é uma espada cortante. Eu peço que ela nos corte hoje, essa noite. Que ela traga instrução ao nosso coração, arrependimento, mudança. Que ela edifique a nossa vida de tal maneira que a nossa casa, a nossa família, onde o Senhor nos colocou, seja assim também abençoado. Continue falando conosco. Assim como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo, eu peço que Deus tire as escamas dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes você achou que determinada situação nunca mudaria? Pensa comigo. Já teve alguma situação na vida que você falou assim: isso aqui é impossível mudar? Pode ser que, se você é novo, você não tem muitos registros disso, mas se você já caminhou um bocadinho na vida, se você está casado há pelo menos há uns 20 anos, aí você vira para aquele bendito homem que você se casou e fala: esse aí não muda mais não. Recentemente eu escutava um conselho de um senhor sobre casamento, sobre família, e ele, de forma muito mansa,
ao aconselhar os casais mais novos, ele diz assim: não se preocupem, porque esses problemas que vocês estão vivenciando no casamento, na família de vocês, isso só acontece nos primeiros anos, nos 50 primeiros anos do casamento. Depois tudo fica mais tranquilo. Brincadeira à parte, a gente acha que certas coisas nunca vão mudar, certos legados, certas condições financeiras, às vezes um filho que a gente acha esse perdeu. Os mais idosos falavam uma expressão dura, mas muito comum de se ouvir: teve filho que vingou, mas teve uns que não vingaram. Pessoas que a gente acha que não dá mais para nada. E pode ser que dentro da sua família, assim como na minha família, você olha e fala assim: aqui já deu, não dá para mudar nada. Mas uma coisa que eu e você temos certo, ao ler a palavra do Senhor e ao conhecer um pouco do caráter de Deus, a gente vê que acomodação e Deus são palavras que não se trombam muito bem. Aparentemente, quando estamos acomodados demais, acostumados demais, Deus nos leva a algum tipo de inovação, seja através de mudanças de vida, através de provações, para que a gente seja disciplinado, para que possamos mudar e sermos transformados. Isso é a didática de quem ama o Pai das bênçãos. Deus nos abençoa com coisas que nós não achamos que é bênção, porque saber que Deus é capaz de mudar qualquer circunstância, e se eu falar isso de uma forma bem animada para você, falar assim: o meu Deus é um Deus que muda histórias, você vai falar assim no seu coração: amém, muda a minha. Mas quando está tudo bem, quando certa área da sua vida você está indo de um jeito que você gostaria, eu falar que Deus muda histórias, você fala: para, nessa área não. Isso me dá um medo, saber que o meu Deus muda histórias, porque isso significa que até quando eu acho que tudo vai bem, pode ser que Deus, no seu propósito, não queira que aquilo siga do jeito que eu estou querendo. Por isso eu falo mais uma vez, com esses dois lados da história: o meu Deus tem poder de mudar tudo. Isso é consolo para aqueles que estão desesperados, mas isso também é temor àqueles que estão acomodados. A história da zona de conforto, ela não é a história do Evangelho. O poder de transformação de Deus não tem limites, mas também não há demarcações. Deus é comprometido com Ele mesmo. Deus não tem um compromisso com a sua família. Me entenda bem, Deus é o Deus da família, amém? É o Deus da família, mas Ele tem compromisso com Ele. Você e a sua família se comprometam com Deus da família. Temos vivenciado tempos em que, através do jargão do cristianismo, valorizamos a nossa família a despeito de quem é Deus e do que Deus requer de você como indivíduo. Toleramos o pecado dentro das nossas casas, não tratamos a confissão de pecados a fim de preservar a estética da família, desprezando Deus da família. Não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Você precisa entender o que estava acontecendo nesse texto. Saulo aqui é o nosso conhecido Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, o autor de maior número de cartas do Novo Testamento, uma sumidade para nós que amamos a palavra do Senhor. Mas você precisa entender e quem ele era. Paulo ou Saulo, algumas vezes eu vou errar aqui ou falar um pouquinho fora do tempo, mas Saulo de Tarso, uma cidade famosa, disputava com Atenas a glória, ou melhor dizendo, a honra de ser conhecido a cidade da inteligência, da psique, da filosofia. Perdeu para Atenas ao longo da história, porque Atenas ganhou mais notoriedade nessa área, mas ela era um lugar recheado de
pessoas que tinham autoconhecimento. Uma cidade que era conhecida também pela curtição do couro, uma espécie de couro animal que era tratado, era amolecido, a fim de que pudesse ser um material muito útil para fazer bolsas, para fazer assento para animais e também tendas. Aí vocês vão se lembrar que um dos ofícios que Paulo aprendeu, possivelmente com sua família, e assim era naquela época, eles aprendiam esses ofícios eram parte de quem eles eram, foi de fazedor de tendas. Ele sabia curtir, ele sabia montar, ele sabia tecer aquele couro, a fim de que uma tenda fosse montada. Um material valiosíssimo naquela época, que fez com que Tarso entrasse no centro do mundo. Pessoas passavam por Tarso e pessoas distribuíam conhecimento, e Saulo foi um privilegiado nesse aspecto, porque Saulo, apesar de ser judeu, ele tinha sua cidadania romana conquistada pelos seus pais. Ora, podemos fazer uma inferência de que a família de Saulo era uma família com recursos financeiros, porque isso não era para qualquer um. Uma vez que Saulo tem condições, ele tem condições também do estudo, ele tem condições de ter acesso ao conhecimento, algo que sempre foi caro. Se é caro nos dias de hoje, já pensou em colocar o seu filho nas melhores escolas particulares? Já chegou a olhar um preço para você ter noção? Era caro naquela época e é caro nos dias de hoje. O conhecimento sempre foi caro, mas Paulo teve acesso a conhecimento, os seus pais investiram na vida dele. O fato dele poder trabalhar com pessoas e conhecer outras etnias fez com que ele dominasse várias línguas. Saulo era cultíssimo. Dentro dos meus estudos eu pude perceber que ele não apenas lia bem, perfeitamente o hebraico, mas ele falava também o aramaico, o grego e a língua franca, que era a língua do comércio de Roma. E possivelmente ele já dominava o latim. É um poliglota, um homem com uma cabeça incrível, que, como judeu, até os seus 16 anos, teve que escolher pelo menos um livro do Pentateuco e se especializar na Torá, ao ponto de decorar esse livro e fazer uma sustentação oral na frente da sinagoga, mostrando todo o seu conhecimento. E a Bíblia destaca que ele era um homem de referência nesse aspecto. Um dos motivos porque ele se assenta aos pés de um homem muito conhecido. Seu nome era Gamaliel, um dos homens mais respeitados na história do farisaísmo, que era uma das correntes teológicas mais duras, mas também que mais apreciavam o estudo da Torá, que mais conheciam a palavra. Então esse é Saulo, um homem curtido através do autoensino, do autoconhecimento, do acesso à palavra de Deus, que estava no caminho errado. E dentro do coração de Saulo a gente pode inferir mais algumas coisas. Estava o zelo pela palavra do Senhor, o zelo para que o povo de Deus voltasse a receber a glória de Deus, porque o templo estava construído, mas certamente eles entravam no templo e ali não estava a glória de Deus. As histórias do passado quanto à presença de Deus no templo não aconteciam ali no Novo Testamento. Onde está a glória do Senhor? Certamente Saulo pensava que o povo, por se misturar demais, por se sujeitar demais a Roma, e tudo isso precisavam ser purificados para que Deus enviasse aí sim um Messias, aí sim um libertador, para que a glória de Deus retornasse ao templo. Paulo, em seu zelo, possivelmente conhecedor da Bíblia, deveria lembrar das histórias, como foi em Números 22, no capítulo 22 e 25, quando Finéias vê aquela prostituição acontecendo entre as mulheres moabitas. Lembram dessa história? Balaão, pago pelo rei Balaque a peso de ouro, para que esse profeta profetizasse contra o povo de Israel, mas ele não consegue. Ele dobra o valor, ele oferece o peso de Balaão em ouro para que ele profetizasse contra o povo de Israel. Ele tenta uma vez, ele tenta duas vezes, ele não consegue, só bênção saía da boca dele. Aí Balaão ele tem uma interferência através de um anjo, a mula fala. Balaão é um ícone interessantíssimo na história de Deus, mas um homem que profetiza bênção para Israel
foi uma armadilha para Israel, porque ele insere a prostituição dentro do povo através da mistura que Deus falou que era não fazer. Ele leva as mulheres bonitas, moabitas, para seduzirem aquele povo, a fim de que o povo de Israel não entrasse em guerra contra um povo, que ele se unisse de forma sexual. E aí começa a depravação, porque os homens israelitas ali daquele ajuntamento, eles não abandonaram as suas esposas, eles passaram a tomar aquelas mulheres, uma afronta perante Deus, um culto a Asterate, o egocentrismo. E aí a palavra do Senhor revela que Finéias, ele observando aquilo tudo, passando na frente da tenda dele, um casal promíscuo, ele segue aquele casal com uma lança. Enquanto eles estavam naquela tenda, ele os atravessa com aquela lança. E a palavra do Senhor diz que foi bem feito o ato de Finéias, porque aquilo cessou a praga no meio de Israel. Aquele ato foi bem visto, porque um Deus é santo e zeloso. Então agora volte para a história de Saulo. Veja bem, ele procura a autorização dos sacerdotes, ele tem autorização porque em seu ímpeto o zelo deve ser levado da melhor maneira. Ele tem que perseguir aqueles cristãos, aqueles que são chamados do caminho, porque eles estão contaminando a fé verdadeira, estão atrasando a volta, o envio do Messias. Ele está como um escravo dentro de Roma. Há uma inquietação na alma de Saulo, mas não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Por melhor que seja a intenção de Saulo, o melhor motivo, e tudo isso que eu apresentei como sustentação dos seus motivos, não era o suficiente para Deus. Porque só tem um jeito de agradar a Deus, é do jeito de Deus. Só tem um jeito da sua família ser para a glória de Deus, e é do jeito de Deus. Só um jeito de haver reconciliação, e só um jeito de haver reconstrução de um lar, é se sujeitando à poderosa mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por mais belo que seja a história de Saulo e de todo o seu conhecimento, ele fracassou quando ele não reconheceu Jesus Cristo, tudo o que ele fez, os seus sinais e prodígios, como verdadeiramente o Filho de Deus. Agora ele perseguia todos aqueles que proclamavam a Jesus. No sangue das vestes de Paulo haviam marcas de vários cristãos que haviam sido mortos e perseguidos e presos. A fama de Saulo andava mais rápido que seus pés. Quando eu li aqui, Ananias, quando ele recebe o chamado de Deus, ele fala assim: Deus, será que você não está sabendo quem é esse cara? Não, você está enganado, não. Porque é assim, né? A fofoca corre mais rápido que os pés, né? Paulo nem tinha nem chegado na cidade, mas o povo já sabia o que estava acontecendo, e que Saulo já havia recebido autorização para prender e para levar para um julgamento em que fatalmente seria terminado em morte. A fama de Saulo era que ele era um anticristo, perseguidor da igreja. Esse era quem Paulo era, esse era quem Saulo era. Mas o encontro com Jesus Cristo muda tudo. Meus irmãos, um encontro com Jesus Cristo muda tudo. Enquanto ele perseguia junto com sua turma aqueles que eram do caminho. Jesus o encontrou no caminho, e Jesus muda tudo. Quando Jesus entra na nossa casa, muda tudo. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo tem que mudar. É o poder de Deus de fazer novas todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É o poder de transformar um anticristo,
agora num homem que será estratégico para a propagação da palavra do Senhor. Isso é para que eu e você saibamos que não há limites para a transformação quando Deus pretende agir na nossa casa. Está cansado? Está cansada? Um encontro com Jesus pode mudar tudo na sua casa. Um encontro com o Mestre muda tudo. Suas razões podem até ser as melhores, mas só tem uma maneira de andar com Deus, e é por meio de Jesus Cristo. Não importa como você viveu até agora, não importa quais foram as suas dores, não importa quantas vezes você não conseguiu dormir. O que importa é como será o seu encontro com Jesus e como você sairá desse encontro. Se você ler bem a sua Bíblia, você vai ver que todas aquelas pessoas que tiveram um encontro com Jesus genuíno tiveram a sua vida transformada. Isso não significa prosperidade, meus irmãos. Isso não significa ausência de lutas. Isso não significa que você terá a transformação, que o seu marido voltará para casa. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Eu estou querendo dizer que a sua vida é mudada, porque Ele deu promessa, e eu creio nas promessas do Senhor. Ele disse que a minha paz vos dou. Essa é a marca daqueles que creem no Evangelho e vivem no Evangelho. Acabou a falta de paz. Você agora é armado com essa armadura. Quem lidera essa batalha da sua casa é o príncipe da paz, é Jesus Cristo. Novo tempo, novo preparo. É hora de trabalhar, mas com paz. Ah, mas e o infeliz que não muda? Mas aquela mulher cabeça dura que eu tenho lá em casa, e meu filho que não volta. Aí é ele com Deus. Mas se você tiver um encontro com Jesus, a sua vida vai mudar, a sua paciência é transformada, o fruto do Espírito é manifesto na sua caminhada, e a longanimidade, a bondade, a misericórdia, o amor, todos eles expressos através de uma pessoa que teve uma vida impactada pelo Evangelho. Eu queria compartilhar brevemente aqui algumas aplicações para você e para sua casa, para você e sua família. A primeira delas é: um dia, enquanto seguia pelo caminho, Jesus ele muda o seu propósito. Um dia, seguindo pelo caminho, Jesus muda o seu propósito. Se você se recordar da história, Paulo estava indo para uma cidade chamada Damasco. E sabe para onde que ele foi? Damasco. Mesma estrada, mesmo caminho, mas agora é tudo diferente. Você não precisa mudar de família para tudo mudar. Você precisa de Jesus Cristo para tudo mudar. E eu estou falando para pessoas que creem em Jesus Cristo, amém? Só que por vezes, como diz Lutero, maldito o homem que se acostuma com o sagrado, que lê a palavra do Senhor e essa palavra não fala mais ao seu coração, não arde ao seu coração, que se acostumou com palavras, que é capaz de vir um culto como esse, entoar cânticos, hinos espirituais, levantar as suas mãos, a orar e arrepender, mas isso tudo ser vazio no seu coração. Misericórdia. Tanto eu quanto o reverendo Cícero enfrentamos diariamente esse tipo de luta, quando estamos pensando num culto que glorifique a Deus de forma racional. Isso está no nosso coração. Esses dias lá na nossa igreja, estava num culto e preocupado, esse negócio de distanciamento, e tem gente aferindo e a temperatura lá fora, e gente sentando junto, eu com medo de bater uma fiscalização, aquela agitação, e o culto acontecendo, uma irmã cantando lá na frente, e ela contou um testemunho breve entre uma música e outra, falando do que Deus tinha feito no Uber que ela dirigia. Aquela palavra pegou no meu coração, eu falei: o Senhor podia me acertar aqui dentro. Mas aconteceu um problema, e passou a resolver o problema no meio do culto. E eu saí para olhar o que tinha acontecido. Ao chegar na porta, uma frase da música me acertou. Me acertou. Sabe o que é esse me acertar? É quando fala ao seu coração. É como se Deus falasse ao seu coração. E aquilo me emocionou. Eu voltei para o meu assento, eu não conseguia conter os meus olhos de lágrimas. Um dia
em que eu não estava com o espírito de culto, que eu estava com a cabeça em outro lugar. Uma oração que ao meu olhar foi despretensiosa. Senhor, me acerta. Ele resolveu me acertar, e acerta mesmo. Nosso Deus não está morto, Ele está vivo. É o Deus de recomeços, de transformação. É o Deus que manda Lázaro sair. É o Deus que lá em Ezequiel manda ele profetizar, e de onde é impossível ter vida, traz vida. Se você olha para a sua caminhada de vida e não enxerga mais frutos, não enxerga mais possibilidade, olhe para quem é Deus, olhe através da lente de Jesus Cristo e veja o que Ele pode fazer na sua vida. Peça para Ele te acertar, peça para Ele mudar o caráter, os lábios. Gente que fala coisa tão pesada para as pessoas que Deus colocou na sua caminhada. Mesma cidade, outro propósito. Um dia pode tudo mudar. E o último lugar que você vai querer estar é naquele mesmo caminho com outro propósito. Eu gosto de falar que nos meus gabinetes, né, quando a gente está atendendo e vem às vezes uma família ou uma esposa falando: olha, eu estou cansada de lutar pelo meu casamento, já não dá mais. Eu falo: vamos orar junto. Eu quero te encorajar a você caminhar mais uma milha, mas você não vai caminhar sozinha. Você vai caminhar com Jesus Cristo. Você vai amar como Ele ama, você vai perdoar como Ele perdoa. Você vai impulsionar o seu marido. Todas as palavras que ele tem falado que tem te ferido, você vai perdoar assim como Jesus tem perdoado as suas ofensas. Você não vai viver para agradar a Ele, você vai viver para agradar a Deus. Deixa o povo te chamar de bocó, de mansa. Eu vou te chamar você de crente em Jesus Cristo. É assim que começa a transformação. Aí vem o segundo atendimento. E como está? Pastor, não mudou nada, mas aqui tudo mudou. E é assim que é o Senhor, Ele muda tudo. E assim acontece no seu ambiente de trabalho também. Pessoas que querem mudar de emprego porque não aguentam mais a perseguição, aí tem um encontro com o Senhor, buscam na palavra do Senhor, Ele promete paz, eles recebem paz e tudo muda. A covardia se vai. Entenda, você foi chamado para abençoar a sua família. Pode ser que as lutas tenham ensurdecido você, cegado você, e você não consegue mais pregar a palavra do Senhor. Pode ser que os seus atos do passado te envergonhem, mas um dia, no mesmo caminho, na mesma casa, entrando pela mesma porta, você pode mudar. Você pode glorificar a Deus através de um ato de amor, porque Deus muda sonhos e Ele não desperdiça nada. Tudo aquilo que Paulo teve de arcabouço intelectual, agora foi no seminário do nosso Deus, foi trabalhado pelo Espírito Santo, e ele se transforma num homem que mais pregou a palavra do Senhor, que mais plantou igrejas do Senhor, porque não há limites quando se trata de Jesus. Jesus muda tudo. O segundo: um dia, enquanto seguia pelo caminho, Jesus te faz enfrentar seus maiores medos. Nem sempre é fácil, mas com Cristo mandando, a gente sabe que tem solução. Se põe no lugar de Ananias, se põe no lugar de um cara que está preparado para juntar suas coisas e fugir. E a palavra de Deus para Ananias é: fica em Damasco, fica, porque esse homem vai precisar de você. E você fala assim: eu não quero mais, eu não quero esse cara aqui, eu tenho medo. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de ir naquele brinquedo chamado Insano, lá em Fortaleza, num parque aquático. Negócio doido, né? Você pula assim, para a sensação que você está entregando sua vida para uma piscina, né? Doideira. Aí você vai subir na escada. Enquanto você sobe a escada, tem um tambor nos alto-falantes das escadas. Você sobe as escadas. Aí, Insano, o maior toboágua da América Latina. Depois vem em espanhol.
insano, eres el maior. E aí você vai assim, né? Meu Deus. Chega lá em cima, não tem nem fila. Todo mundo fica educado lá em cima. Não pode passar na minha frente. Você precisa ver que maravilha. Pois é, o medo trava. O medo faz com que a gente, tudo calculado, o engenheiro, ele solta um boneco para mostrar para o pessoal que o brinquedo está, mas você chega ali, você trava. O medo nos leva para vários lugares. Só para voltar um pouquinho para a história, gente, eu fui, depois fiquei tirando onda, falando assim, tá com medo, né? Mas o medo, ele mexe com a nossa cabeça. O medo, ele é o fator, ele é a fagulha da depressão, ele é a fagulha da maioria dos problemas psíquicos. Você vai ver que, seja uma síndrome do pânico, seja uma depressão grave, ou o que for, o que é o cerne da questão é o medo. E dentro da sociedade que nós estamos vivendo, tão líquida, uma sociedade que nos vende uma falsa sensação de controle ou de segurança, todas as vezes que perdemos o controle, ou perdemos aquilo que a gente achava que tinha controle, somos invadidos por esse sentimento do medo. Senhor, sabe aquele homem que o Senhor está mandando eu orar? Você se lembra daquele menino bom, o Estevão? Pois é, ele que mandou matar. Tem certeza, Deus? Você tem certeza que é para eu pregar a palavra para aquela pessoa? Tem certeza, Deus, que tem alguma coisa ou alguma solução para minha família? Você tem certeza que meu filho tem jeito? Você tem certeza que é para eu orar para aquela pessoa? Tem certeza que é para eu orar por aquela vizinha? Medos são destronados, ansiedades envergonhadas. Um dia qualquer, a vida de Ananias mudou quando ele respondeu sim para Deus. Quero te falar que você precisa lutar pela sua família. Esse é o sim de Deus. Eu não preciso falar que Deus me falou, não preciso achar família nesse texto para te falar que você foi chamado para abençoar a sua família e lutar pela sua família. Essa promessa foi entregue para Abraão e ela continua na sua casa. É por isso que nós batizamos crianças. Se você faz isso pelo seu filho, é claro que você vai fazer isso pelo seu marido ou pela sua esposa. Você foi chamado para iluminar a sua família. Jogue fora o medo. Encare o chamado de Deus para você ser um abençoador de famílias e através da sua família abençoar outras famílias. Coragem para adotar filhos da fé. Coragem para cuidar ou perdoar aquele irmão da igreja, aquele irmão fácil de lidar. Coragem. Deus não te deu espírito de covardia. Coragem. E por último, um dia enquanto seguia pelo caminho, Jesus te chama pelo nome. Ananias, Saulo, Maria, Tiago, Tomé, Pedro, Cícero. Um Deus que sabe da sua dor, que conhece as suas aflições. Davi fala que é assustador, não tem como fugir de Deus. Se ele sobe ao mais alto monte, lá está Deus, mas se ele desce ao mais profundo abismo, lá está Deus. Não tem como fugir dele. Ele te conhece, ele conhece o seu passado, ele conhece os seus flagelos, ele conhece o seu erro, ele sabe que você pensa que ok, Deus, mas eu não tenho capacidade. Ele te conhece, da mesma maneira como foi com Tomé, que falou: eu não creio, eu não vejo, não adianta vocês me tentarem me convencer, eu não creio. Jesus, ele entende a falta de fé de Tomé. Ele vai até Tomé e fala: Tomé, pegue nas minhas feridas, põe a mão do meu lado. Bem-aventurado aquele que não creu, aquele que não viu e creu.
Mas Tomé teve a misericórdia de Jesus Cristo, que foi ao encontro das mazelas e dificuldades dele, para que ele pudesse crer. Clame pelo Senhor, clame para que ele tenha misericórdia das suas dificuldades, clame para que todo o seu medo, tudo aquilo que te atordoa, o que tem te impedido de lutar, de guerrear, de investir na sua família, seja arrancado através desse encontro com ele. Um dia, enquanto segue pelo caminho, Jesus te chama pelo nome, porque esse é um Deus. Em Apocalipse diz que todos aqueles a quem ele chamou têm um novo nome, transformado. Por isso que nós falamos, isso não é positivismo, isso não é teologia da acomodação, isso não é autoajuda, isso é a palavra do Senhor dizendo que aquele que foi chamado, aquele que ouve a voz de Jesus Cristo, responde sim, assim como Saulo respondeu, tem nova vida, tem nova família, tem nova história. É só você olhar para os personagens da Bíblia, assim como ele prometeu, ele tem promessa para você, nova criatura. Oh Deus, ele se dedicou 14 anos antes de sair para plantar a igreja. Não subestime o tamanho da sua luta. No texto, logo no capítulo 9 ainda em diante, mostra que Paulo foi para a sinagoga. Eu acho que não foi muito frutífero nesse primeiro ano, deve ter sido rejeitado, perseguido. Mas quando você tem um novo propósito, quando você teve encontro com Jesus, não importa o que as outras pessoas pensam de você, não importa aonde você está deitado, aonde você está acordando, importa que haverá transformação. Haverá transformação. Leia a sua palavra, leia a Bíblia, conheça Jesus Cristo e seja transformado. Marque um encontro diário com Jesus Cristo na sua casa, marque um encontro diário com a sua família, apresente a Jesus Cristo para a sua família e veja Deus mudar a história da sua casa. Seja intencional, escreva palavras do Senhor, espalhe essas palavras na sua casa. De vez em quando você podia orar pelo seu filho que está dormindo. Um dia acorde de madrugada, põe a mão sobre a cabeça do marido, ore abençoando, ore pedindo para que Deus faça milagres na vida dele. Faça isso na sua casa, entregue um bombom no seu trabalho, coloque um versículo, ore, interceda, leve pessoas a terem encontro com Jesus. Foi isso que ele te chamou. Testemunhe acerca daquela história, que faz com que as nossas histórias sejam pequenas. Somos todos contadores da mesma história, a história daquele que transforma histórias, aquele que transforma tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chega no final da sua carreira falando: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem sabe a gente ainda esse ano tem a nossa família toda aqui junto com a gente. Você trazer sua casa inteira aqui para glorificar e honrar o nome do Senhor, a igreja, como símbolo, como uma profissão de fé. Quem sabe o Senhor não levanta guerreiros para falarem: Senhor, me ajuda, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor se depender de mim. Assuma compromissos com o Senhor, marque encontros com o Senhor. E sabe onde você vai se achar? No caminho, com aqueles que são do caminho, com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Oremos, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado que um dia o Senhor nos achou no meio da lama. Obrigado que o Senhor restaurou a vida de Paulo e o fez esse homem tão proeminente. Obrigado que o Senhor continua restaurando a vida de homens e mulheres, Pai, assim como o Senhor restaurou a vida de Paulo. Eu peço a Tua bênção para essa amada igreja e todos aqueles que estão assistindo online, para que o Senhor marque um encontro com eles, Pai. Que o Senhor Deus mude a história dessas famílias. Que o Senhor incline o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao Pai. Que o Senhor Deus dê perdão entre familiares. E aquela história que nós enxergamos
lá em Gênesis com José, dele perdoando os irmãos e um choro comovente de perdão, que haja choro em nossa casa, mas haja transformação em nome de Jesus. Da mesma sorte, Pai, que o Espírito Santo impulsione a pregação da palavra, para usar essa família da fé, para usar essa família chamada Igreja Presbiteriana do Diamante, Pai, para abençoar outras famílias em nome de Jesus. Abençoe as famílias que estão aqui nessa igreja, mas abençoe as famílias que essa igreja irá impactar através do Evangelho do Senhor. Restaura, Senhor, nos encontre, nos ache e nos mude, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, caminhando para o final do nosso culto, vamos entoar o hino 311. Avante, avante, ó crentes. Hino 311. Convido os queridos irmãos a ficar de pé. Vamos entoar esse hino com muita alegria, com muito vigor. Depois dessa palavra que tanto falou aos nossos corações. Encerrando o nosso culto nessa noite. Amém. E depois da oração, o reverendo Tiago Torres estará impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém. E depois eu peço aos irmãos apenas um minuto para 2 avisos e estaremos encerrando o nosso culto assim em nome de Jesus. Peço ao presbítero Ari seja fazendo essa oração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Amém. Teremos a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com as nossas casas, a nossa família, com cada um aqui, na certeza que o Espírito Santo que consola é aquele que nos encoraja a prosseguir e permanecer no caminho da verdade, ensinando e caminhando, levando a palavra do Senhor até outros rincões, através da formosa expressão do Evangelho, hoje e por todos sempre. Amém. Sentar. Apenas